Vem cá jogar! Eu sou a Ká. O vídeo de hoje vai ser bem diferente. Eu vou reproduzir uma conversa que tive com a Magda, do Genuína Arte. Ela tem um trabalho de tecido para brinquedos de crianças pequenininhas maravilhoso. Ela me entrevistou pelo Instagram e como adorei a conversa e sei que a maioria dos meus seguidores são aqui do YouTube, falei com a Magda que me autorizou a colocar o vídeo aqui. O papo foi sobre a importância dos jogos de tabuleiro. Então divirta-se com o que vem por aí. Ei, Kátia! Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda também. Muito Você obrigada. tá diferente, deixou o cabelo crescer mais? Na verdade, a pandemia não me deixou mais ir no cabeleireiro, né? Então cresceu, meu marido acerta as pontas. E aí eu pintei, porque branquinho, curtinho, tudo bem, mas comprido eu acho que não pega bem. Então eu pintei também. Ficou muito bom, gostei. Eu tô acostumada com o cabelo mais curto. Mais curto e branquinho. Tá entrando gente, minha irmã entrou. Turma do tabuleiro é da sua turma. Ah, a Cris tá aí, turma do tabuleiro, legal. Isso aí. Então o pessoal vai entrando, né? Os meus convidados, os seus convidados, né, Kátia? E a gente vai conversando um pouquinho sobre. Vou tentar ajustar um pouquinho aqui para não cortar minha cabeça muito. Então, a nossa live é sobre a importância dos jogos no desenvolvimento infantil. Eu sou Magda Simone, a minha marca é a Genuína Arte, eu trabalho com brinquedos sensoriais em tecido. E aí eu convidei como o meu conteúdo, né? Eu falo muito do desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo. Eu convidei a Kátia para a gente falar dos jogos, porque eu também tenho alguns joguinhos, né, Kátia? Inclusive, eu tenho joguinhos que eu descobri no seu canal. Que legal. Por exemplo, ó, o quadrocromia. Sim. Né, que eu cheguei a fazer, ó. Tá vendo? De feltro, né? Lindo. Né? E eu descobri no seu canal, que eu achei interessantíssimo, né? Como foi que eu descobri a Kátia? Buscando jogos, justamente, Kátia, porque eu tenho uma demanda, às vezes, por jogos e por brinquedos para meninos mais velhos. E como a maioria dos meus é mais voltado para os bebês, eu comecei a buscar jogos, né? E descobri seu canal e eu vi ali, assim, nossa, coisas maravilhosas. Fiquei apaixonada. Então, eu já te sigo há um tempo. Legal. Bem antes de eu começar com... Assim, eu já tinha o Instagram, mas bem antes de eu começar a trazer mais coisas, lives, essas coisas. Gente, sejam bem-vindos quem está chegando, tá? A gente vai... Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta... a gente, às vezes, não consegue, né, ver todo mundo, mas todos que estão aqui são muito bem-vindos. E aí, não é, Kátia? Tem colegas seus aqui também. Legal. E aí eu descobri, né, seu canal e achei muito interessante. Comecei a passar para os professores de matemática que eu conheço, porque eu sou professora de português, né? E aí todos os professores de matemática falaram, você tem que conhecer esse canal, é maravilhoso. Então, divulguei muito o seu trabalho. E agora eu falei, eu vou convidar a Kátia, a gente já está um tempo conversando, né, Kátia? E aí, vamos lá. Hoje você é convidada, né? Então você vai falar do seu trabalho. Que honra! Né? De como que você... Pode falar como que você começou, o que é seu projeto, o que você divulga, como é que é seu trabalho, o que você quiser. Aí vamos combinar o seguinte, se alguém fizer alguma pergunta, né? E eu vir aqui pelo chat, às vezes, gente, o chat some no meio da live. Né? E aí a gente não consegue ver nada. Mas se eu vir alguma coisa, ou se tiver alguma perguntinha... Enquanto isso, gente, curtam aí, manda coraçãozinho para as pessoas, para o Instagram distribuir a live. Convidem as pessoas, tá? Olha, o pessoal entrando, minha família está sempre me prestigiando, sabe, Kátia? Legal, legal. E aí, vamos lá, nossa convidada, Kátia. Kátia, desculpa, mas seu sobrenome é um pouquinho complicado, aí você fala seu nome completo para as pessoas conhecerem. É legal. Bom, boa noite, Magda, muito obrigada pelo convite.
Eu acho que vai ser um papo bem interessante. Seu trabalho é lindo também, né? Você atende um público um pouquinho menor, mas assim, os tecidos coloridos, a composição fica tudo muito lindo. Então, obrigada pelo convite. Eu sou a Kátia, meu sobrenome é Kuriansky. Ele é difícil, mas se lê devagarzinho, exatamente como está escrito, como a gente fala, tá? Verdade. Eu sou licenciada em matemática, já faz uns 30 anos, né? No começo da carreira dei bastante aula, depois eu fui para a área de tecnologia da informação, fiquei um bom tempo também. Me aposentei e no paralelo, antes até de me aposentar, os jogos já faziam parte da minha vida, né? Então, na verdade, desde criança, né? Família que jogava bastante, então a casa dos meus pais era uma casa de jogos, então desde pequena eu tenho contato. E depois começou, né, indo na parte da matemática, comecei a pegar jogos abstratos para desenvolvimento de raciocínio, fui pesquisando, fui me apaixonando cada vez mais. E quando eu vi, já estava imersa nesse mundo maravilhoso de jogos, né? Aí, assim, os jogos, tem muito jogo para comprar, né, atualmente, mas antigamente a gente conhecia o quê? O Ludo, a trilha, né, o jogo de dama, então a gente estava meio preso nesses jogos. E no comecinho das pesquisas eu olhava, assim, canais do Japão, canais da Alemanha, não entendia nada de japonês, de alemão, mas ia atrás e via pela movimentação o que era. Então, aí depois eu descobri alguns sites que tinham um catálogo de jogos. E aí eu comecei a pesquisar, fazer filtro. E para experimentar, eu fazia em casa com papel, desenhava o tabuleiro, pegava a tampinha e jogava, né? A gente está falando de crianças, né? Tenho 2 filhos, agora já são jovens adultos, mas até pendurei eles aqui, ó, minhas criancinhas, né? Para mãe, os filhos são eternos. Né? Filhos são eternas crianças. Então, eu testava os jogos com eles. E aí, eu comecei a fazer um processo para o jogo ser um pouquinho mais resistente, né? Então, eu comecei a fazer com tecido. Então, eu recortava os quadradinhos, minha sogra costurava. A gente fazia um trabalho familiar, vamos dizer assim. E nas aulas de matemática, nos cursos de matemática de especialização que eu fazia, eu levava os joguinhos. E os professores de matemática, nossa, que legal, esse jogo é muito bom, muito bom. E eu comecei a ouvir isso, eu disse, nossa, de repente isso tem um caminho. E minha profissão de tecnologia, da informação, foi seguindo. Chegou um momento que eu me aposentei e eu falei assim, agora é dedicação total. Eu tinha já muitos jogos, né? Eu tenho uma coleção assim, feito manualmente mais de 200 e comprado também mais de 200. Eu tenho muitos jogos, muitos jogos. Assim, eu quero compartilhar. Então, você deve num ter evento só para isso em casa. Né? Na verdade, eu tenho jogo pela casa toda, né? Não haja quarto. Teria que fazer um puxadão, não um puxadinho. Aí, o que eu fiz? Eu, assim, eu levava nos eventos onde eu ia, eu levava os joguinhos. Aí eu assim, mas eu queria expandir. Aí foi aí que eu decidi criar o canal Vem Cá Jogar, né? E a ideia principal do canal é o quê? É divulgar os jogos e mostrar que você aí na sua casa consegue construir qualquer jogo com o material que você tem em casa. Então, com papelão, com tampinha, com isopor, com qualquer coisa. Depois até tem uns exemplozinhos assim, se der um tempinho a gente acaba mostrando também. E a ideia era essa, então mostra, Kátia, gente, quem não conhece, vai lá conhecer, que vale muito a pena. Muitos jogos, vídeos, Kátia, eu fico boba com a quantidade de vídeos que você tem. Tem mais de 200 já. Eu tenho, desde que eu sei, eu me pus essa regra. Eu posto um vídeo por semana com certeza, e de vez em quando eu tô assim, num período mais tranquilo, eu acabo postando mais do que um. Mas um toda segunda-feira sempre tem. E aí eu mesclo, né? Eu mesclo assim os jogos que dá para construir em casa, jogos que dá para comprar, comercializados ou até mesmo adaptados para a versão caseira, e jogos de baralho, jogos de cartas, que eu também sou apaixonada por jogos de baralho. Acho que o baralho super barato, né? E muito versátil, dá para explorar muita coisa com os jogos de baralho. Então, eu uso bastante jogos de baralho lá no canal. Você mostra várias possibilidades, né, de jogos, né? Não só aqueles que a gente está acostumado, né? Tem jogos que você nem imaginava que, nossa, que... E assim, o que eu procuro? Pegar sempre um diferente do outro, né? Assim, esse jeito de jogar é diferente, esse jeito de ganhar é diferente, como movimenta as peças. Então, eu tento dar uma mesclada, né? Eu até falo que o canal é
jogos para todas as idades, de todas as partes do mundo e de todos os tempos. Então, tem jogos que eu postei que existem há mais de 7.000 anos. Então, jogos fazem parte da nossa vida, né, do ser humano, acho que desde que a gente é gente, vamos dizer assim. Ó, a turma do Tabuleiro está falando, muito legal isso de criar os próprios jogos. Os jogos hoje em dia são muito caros, e realmente, né, Kátia? A gente vê assim, não é todo mundo que pode pagar por um jogo, às vezes, de tabuleiro que caríssimo, né? Tem jogos interessantíssimos, mas você vai na loja, então criar, além de baratear, ainda faz ficar mais emocionante, eu acho, né? Ah, sim, sim. Aquela parte de Kátia, depois você dá exemplo de jogos colaborativos, tá? Tá bom, tá bom. Tem os jogos competitivos, que são os mais comuns, né? E os competitivos sempre tem assim, alguém ganha e alguém perde, mesmo que seja em dupla ou em grupo, um grupo ganha e um grupo perde. E os colaborativos têm um objetivo em comum, então ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então é um jogo que está sendo bem explorado agora, claro que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas os colaborativos são os mais explorados agora. Então, assim, olha só, quer ver, Kátia? Esse aqui, você tem ele como... Você tem uma versão dele lá no seu canal. Tenho. Eu esqueci o nome. United Square. Isso. United Square. Só que ele é uma espécie de jogo colaborativo. A pessoa pode jogar sozinha, mas ela pode jogar em dupla ou em trio. E aí, o que é o colaborativo? Se tiver alguma coisa, isso aqui não está batendo, um ajuda o outro a solucionar o problema, não é isso? Sim. Então, esses jogos de desafio também podem ser colaborativos, isso mesmo, que é esse tipo de jogo pode ser. Comprar o jogo azul por R$320, Kátia. Mas é lindo, eu tenho. O jogo azul é lindo, mas não assim... Não é o jogo azul, não conheço. Eu acho que... ele não está aqui. Ele tá no outro canto. Não, ele tá lá em cima, mas tá empilhado. Vai ser difícil de pegar. Mas tem uns ladrilhos são azulejos de Portugal. Foi baseado nos azulejos de Portugal. Então, eles são os ladrilhos. Ele é lindo, o jogo é lindo. Só que assim, esse é o valor. Aí, o que acaba acontecendo, né? Normalmente, a mulher pede, eu quero essa roupa de Natal, eu quero um brinde. O que eu peço? Você pede jogo. Não dá. Jogo. Dia das Mães, aniversário, Natal, meu presente é jogo. Todo mundo já sabe que é isso, né? Mas, assim, se for bancar, haja dinheiro, haja dinheiro. E a gente tem, assim, são 500 jogos novos lançados por ano só aqui no Brasil. No mundo todo são 5.000 por ano. Impossível acompanhar. Kátia, assim, os mais diferentes que você trabalha, que são, você acha que tem algum, assim, que você custou a descobrir, que você soube dele, mas que você teve dificuldade para encontrar, alguma coisa assim? Assim, tem muitos jogos que ainda são só importados, né? Na verdade, eu comecei fazendo isso. Como eu não conseguia comprar, eu comecei a reproduzir de um jeito mais bonitinho. Tem muitos jogos ainda que não tem aqui no Brasil, mas dá para importar, dá para quem quer, realmente quer, tem essa vontade, dá. Tem um jogo que eu ganhei de Natal, que ele chama Santorini, que ele é lindo. E assim, eu tinha dó de comprar, eu tava namorando ele acho que uns 4 anos. Eu vi ele lá fora, a importação tava super cara. Eu falei, não vou, vou fazer manual, né? Vou fazer ele artesanal. Aí eu falei, não, mas ele é muito lindo, eu quero. Aí eu acabei ganhando de Natal. Então eu fiquei super feliz, ainda não postei vídeo dele no canal, mas vou postar. Mas assim, os jogos que são muito difíceis de se encontrar, eu faço. Né? Isso que tem o educador cooperativo está perguntando, tem algum jogo que você criou? Não, na verdade, assim, eu não crio, não desenvolvo os jogos, eu reproduzo jogos comerciais, eu adapto os jogos comerciais para ser artesanal, para ser caseiro, né? A produção de jogos, assim, aqui em casa a gente brinca um pouquinho com isso, eu até coloquei um joguinho no canal que chama Bandeirinha. Quando o canal chegou a 5.000 inscritos, a gente fez uma festa, vai? Então a gente colocou um joguinho criado aqui pela gente mesmo aqui em casa. Mas eu não crio jogos, eu não sou desenvolvedora de jogos. Eu reproduzo jogos que já existem. Jogos históricos, jogos atuais.
qualquer tipo de jogo. Aí a pessoa que estava falando do colaborativo, deixa eu mostrar aqui uma coisinha bem simples. Isso aqui é um dado feito de papel, tem um vídeo lá no canal ensinando como fazer, é um módulozinho, é muito fácil, e ele tem uns desenhinhos, né? Então, a ideia desse dadinho aqui é contar histórias. Então, cada pessoa vai ter o seu dadinho com o desenho e a história continua. Então, lança o dado. O desenho que ficou, que caiu em cima, é o desenho que tem que ser usado para contar a história. Esse joguinho Kátia, aqui, já gostei desse para mim. Ó, no canal chama Histórias ao Cubo, o joguinho que dá para comprar, né? O comercializado chama Histórias ao Cubo, mas você faz o seu próprio joguinho e sai jogando, né? Então acho Pois aí, você adapta, você faz adaptações também de jogos que já existem, assim, para conforme a faixa etária dá uma simplificada, né? Tem jogos que são muito mais complexos, dá uma simplificada. Mas a gente tem tantas opções de jogos que eu meio que parei de fazer um pouco isso, né? A não ser que eu tenha, assim... Eu sou oficineira da prefeitura aqui de São Paulo, então, para quem está assistindo não me conhece, eu sou de São Paulo, né? E eu sou oficineira da prefeitura do município de São Paulo. Então, eu tenho as crianças podem se matricular de 4 a 14 anos. Normalmente, eu fico com uma turma de 7 a 11, mas de vez em quando aparece um pequenininho, e eu tenho que, de algum jeito, colocar todo mundo junto, de um modo que não fique desestimulante para quem é mais velho, mas que o pequeno consiga entrar, né? Então, esses são os jogos mais desafiadores, eu diria, para todo mundo, e que todo mundo participe de igual. Aí, falando nisso, um jogo comercial que tem, chama Dixit, D-I-X-I-T, Dixit. Ele também são umas cartas super coloridas, e você tem que olhar a carta, ver alguma imagem e reproduzir um som, ou cantar, alguma coisa relacionada à imagem. Todo mundo tem uma carta na mão, cada um baixa a sua, mas sem ninguém ver de quem é quem, e os outros têm que adivinhar qual era a sua carta de acordo com o que você fez, aí, o som ou o gesto. Então, esse jogo chamado Dixit, Dixit, é bem interessante para quem não é tão caro, não é barato, óbvio, mas é um bom jogo assim para a família toda, né? Ele vende? Isso é legal também, colocar a família. Vende. Esse tem várias versões, tem muitas expansões também, né? Esse é bem bacana. Aqui, Kátia. Eu falo muito no meu canal sobre os benefícios dos jogos, né? Agora, os jogos de tabuleiro especificamente, você que é mais entendedora, né? E tem a pergunta, quais os benefícios dos jogos de tabuleiro para as crianças e os adolescentes? Tá. Eu vou puxar para o lado matemática, tá? Claro, né? Então, assim, vamos pensar no jogo de tabuleiro. Logo de cara é o quê? A convivência, né? Então, assim, você está reunido em volta do tabuleiro, você está convivendo com outras pessoas, você tem que entrar no mundo das regras do jogo. Então, se você não sabe as regras e não obedecer às regras, você está fora, você não joga. Você é aquele estraga prazer. Então, assim, essa parte das regras já é bem importante para a criança pequena entrar no mundo e entender um pouquinho das regras, para os mais velhos também. Né, que tem alguns que fogem um pouquinho das responsabilidades, vamos dizer assim. Então, acho que o jogo tem um benefício bem interessante nessa parte. Convivência, então acho que a convivência, a sociabilidade para qualquer jogo. Aí não importa. E eu falo, se é matemática, é importante também para os pais, né, principalmente os pais que vão assistir essa live, né, gravada ou estão assistindo agora, que a gente, às vezes, tem o hábito de deixar a criança ganhar. Né? E deixar a criança ganhar, como a gente é adulto, faz parte também, né? Mas deixar toda vez, né? Aí a criança não vai conseguir compreender que tem momentos que ela ganha e tem momentos que ela perde, né? Então ela não vai assimilar regras. Se só ela que ganha, como é que ela vai assimilar regras, né? Isso mesmo, é isso que eu falo também, assim, a gente não pode ser, o equilíbrio é o que manda em tudo, né? Então não pode ser extremista, ganhar sempre, porque a criança tem que aprender, ou deixar ela ganhar sempre. Eu acho que assim, tem que dar uma mesclada, e na hora que você for ganhar da criança, também não deixa ganhar tão fácil, vai indo no limite, né? É o que eu brinco lá na oficina com as crianças. Então, assim, de vez em quando eu deixo que eles querem jogar comigo. Eles jogam entre eles, mas sempre querem desafiar a professora. Então,
de vez em quando eu deixo um ganhar e eles ficam assim, numa alegria, eu ganhei, mas assim, mas é por pouco. Aquela escorregada, né? Eu não Sim. entrego o jogo, não. Então, eu acho que isso que você falou é bem importante mesmo. A criança tem que aprender a ganhar e a perder também, né? É, isso aí. Certíssimo. E aí, só complementando de repente essa parte do qual o benefício do jogo, né? Então, esse das regras a gente comentou, a socialização. E aí tem a parte do raciocínio, né? Então, assim, o planejamento estratégico, né? Então, assim, pensar nas jogadas, a responsabilidade da jogada, isso que eu acho bem bacana no jogo. Porque você pode arriscar, porque se der ruim, se der errado, você perdeu o jogo e começa de novo. Isso eu acho que é bem bacana para você começar a arriscar, né, levando para a vida real, usando o jogo como experiência, mais tranquilo, arriscar ali, perder e começar de novo. Uma outra coisa é o planejamento, que eu estava começando a falar assim, joguei isso, depois eu posso jogar aquilo, aí o xadrez é bem conhecido, bem assim, um exemplo ótimo para isso, né? Planejamento das jogadas. Uma outra coisa que a gente pode falar também é a parte do controle inibitório, né? Então, assim, aquela afobação, não, cada um tem a sua hora de jogar, espera a sua vez, respeita a vez do amiguinho, né? Então, assim, nossa, tem muita coisa que dá para aprender com o jogo só por estar jogando, né? Não precisa nada além, não precisa ser um jogo de conteúdo, de matemática, nem de português, assim. O jogo em si, o jogar já ensina muita coisa pra gente. Sim. Mesmo sem perceber que tá aprendendo. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Como é que chama o jogo? Duxit Adoro. Faço treinamento de oratória com os meus alunos. Olha que legal, tá vendo? Legal. Tem a parte de interpretação de texto também. Eu fazia meus filhos lerem o manual e explicar como jogar e depois a gente jogava junto. Olha que perfeito. Gente. Perfeito. As possibilidades, né, Kátia, que tem, né? Sim. E aí, essa é uma atividade legal. E eu vejo também, assim, falo muito, né, o meu trabalho, né, eu não desenvolvo necessariamente jogos, né, não confecciono muitos jogos. Eu comecei a fazer alguns por conta mesmo da demanda, as pessoas pediam, né? E aí, mas o que eu falo muito é isso, assim, é importante a família perceber que não adianta comprar o jogo, mesmo jogo de videogame, né? Ou você simplesmente entregar para a criança e ela ter que se virar para arrumar pessoas para jogar, né? Porque às vezes a gente na correria da vida deixa a criança com o brinquedo, mas não joga junto, né? E esse momento familiar com os jogos, gente, é perfeito, né? Eu me lembro meu filho pequeno, Kátia, e criança, você sabe, né? Quando ela quer jogar 1000 vezes, né? E aí eu nunca tive muita paciência pro Monopoly. Eu acho ele um jogo muito longo. Que até que você compre hotéis, compre e aquela coisa da jogada ali. Mas eu tinha, às vezes, que parar assim, né? Estou assistindo um filme, mamãe, vamos jogar. Vamos parar, então, e vamos jogar. Porque esse momento, né? Ele, o pai... Mas esse momento é muito importante para a família, né? Sim, sim, com certeza. É difícil, né? Principalmente pra gente, assim, agora com meus grandes é tudo muito mais tranquilo, mas quando você tem os filhos pequenos, trabalha fora, chega em casa, tem que fazer janta, tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, é muita coisa ao mesmo tempo, só que ali, aquele momento à noite, é o momento que você tem com os filhos, então assim, tem que conseguir espremer o resto, deixa a louça pro dia seguinte, tentar alguma coisa e ficar junto. Isso. Esses são os momentos que vão ficar marcados com eles, né? Então assim, é diferente de você estar junto, porque tá forçando a escovar os dentes, né? Tem que escovar os dentes antes de dormir, tá lá junto, do você estar junto brincando, assim, esquece tudo e entra no universo dos jogos ou da brincadeira com a criança e participa de verdade, né? Não assim, joga um pouquinho e mexe no celular, não. Esteja presente. Eu acho que isso é o melhor presente que o pai pode dar para um filho, né? Assim, essa convivência, essa entrega. E como foi que você começou a ideia do canal, Kátia? Você falou que você aposentou e resolveu... Mas isso já tem um bom tempo, você tem um canal pela quantidade de vídeos. 3 anos. 3 anos. Mas, Kátia, tem pouco tempo até para você. Tem muitos vídeos.
Eu acho que em 3 anos eu não faria um terço do que você fez. Eu comecei bem empolgada, né? Assim, tinha muitos jogos, aí até hoje acaba sendo assim. Então, assim, o jogo que eu vou fazer para semana que vem é esse. Aí, de repente, aparece outro, ou na pesquisa, ou que eu comprei. Aí eu coloco no meio do caminho e falei, assim, agora vai esse. Então, assim, eu tenho muito jogo ainda para mostrar. Se eu pudesse, se desse para dar uma travada no tempo, eu faria uma fileira de todos os jogos e colocaria um vídeo por dia. Mas é um trabalho bem grande fazer o vídeo, né? Então, assim, tem toda uma parte de roteiro. Eu procuro explicar as regras de um jeito que... Porque quando você está explicando pessoalmente, a pessoa pergunta, você responde, é mais fácil. Quando você está explicando, a pessoa só vai ficar te escutando, não tem essa interação, né? Apesar de ter os comentários no vídeo e tal, mas não tem interação direta, é mais complicado. Então, eu procuro montar um roteiro assim, primeiro eu falo isso, depois eu falo aquilo, eu tento fazer isso. Então, isso também leva um tempinho, né? E eu vejo que você mostra várias possibilidades mesmo. Assim, eu assisto, né, seus vídeos, até para entender alguns, tem uns jogos que eu acho muito curiosos, quero saber como são, e eu vejo que você mostra assim, vamos tentar outra jogada, tem outra possibilidade. Eu acho bem explicativo, sim, muito instrutivo mesmo. Ó, o educador corporativo está falando, essas atividades são também utilizadas no combate ao declínio cognitivo do idoso. Realmente, sim, né? Sim. É a parte da memória de trabalho, principalmente, né? Que é uma coisa que a gente vai perdendo conforme a idade vai chegando. Então, assim, esses jogos, na verdade, os jogos são bons para as crianças, para desenvolver a cognição, né? As habilidades cognitivas. Para o jovem, para firmar isso e também a parte social dos jovens. Então, o jogo pode ser os adultos para interagir entre adultos, mas com seus filhos, e para os idosos para manter a cognição. Então, assim, de bebezinho até os 100 anos de idade, dá para a gente colocar os jogos como benefício. Sou suspeita, né? Reunion Jogos está falando. Aqui estipulamos um objetivo ao limite para o Monopoly, porque senão frustra. Jogamos 2 horas até o primeiro falir. Daí quem tiver mais dinheiro ganha. Né? Realmente tem que pôr um limite, porque ele é um jogo bem longo, né? Esses jogos, na verdade, assim, agora tem uma onda chamada de jogos modernos, né? Então, assim, os jogos modernos, eles procuram. Tudo bem, tem uma parte euro, que eles são esses jogos super longos, mas assim, a gente chama de jogos pesados. Você se propõe a ficar lá 3 horas jogando. Não é o tipo de jogo que eu gosto. Eu gosto de jogos mais rápidos, que dê para jogar mais de uma partida. E você experimentar várias vezes, né? Então, cai naquilo, né? Perdido, vou ter a chance de ganhar depois. Se pegar esses jogos Monopoly ou esses euros, que são muito pesados, é uma partida, perdeu, acabou, né? Então, acho que tem muito jogo agora que são mais rapidinhos e são deliciosos. Kátia, você conhece esse aqui, o Oráculo? Não conheço. Não conheço. Esse joguinho eu comprei numa feira em Minas. Você já ouviu falar da Feira Hippie em Belo Horizonte? Sim. Eu comprei lá na Feira Hippie, um homem que fazia, foi uma amiga que me indicou. Ele é um joguinho com bolinhas de gude. Ele é para crianças maiores mesmo, porque as bolinhas de gude são complicadas, né? Engolir. Tem o perigo de engolir. Então, é um dadinho, ó, com as cores. E aí a pessoa vai jogando e cada um ganha uma quantidade de bolinhas. E aí tem que ir colocando. À medida que o dadinho sai na cor, você vai jogando no buraquinho, né? Colocando a bolinha ali. Quem for ficando... ganha quem fica sem bolinhas, sem nenhuma. Entendi. Só que se alguém tirar a bolinha, o amarelinho, por exemplo, e depois eu te mostro as regras direitinho, mas a pessoa tem a possibilidade de te devolver a bolinha. Então, é um jogo que acaba sendo super divertido, porque a gente vai passando, as suas bolinhas vão passando para o outro, depois você pega de volta e tudo. E aí é um jogo que envolve muito a família, sabe? Legal. E aí são os tipos de jogos que eu acabo gostando, porque aí eu vou atrás, quando eu vi o Quadrocromia no seu canal, eu comprei. Porque eu falei, eu gosto desse tipo, que é um jogo feito, né, de madeira, um jogo mais rústico bonito, mesmo, né? E durável, né? Durável, né? Muito interessante.
Deixa eu mostrar uns joguinhos, já que a gente tá falando de mostrar joguinhos, vou mostrar algumas possibilidades. Esse aqui é um jogo antigo, né, que é o Dama Chinesa, mas assim, ele é o meu xodozinho, porque eu acho que ele ficou muito bonito, assim. Ai, ficou Ele é lindo, todo você de fez com EVA, botões? é botão de EVA. Eu tenho um cortador, eu cortei cada botãozinho e fui colando, né? Então, é a Dama Chinesa, então todo de EVA. Aí, EVA, esse joguinho também é EVA, só que o que eu fiz? São quadradinhos de feltro colado em cima. Então, assim, retalhinhos de feltro montou um tabuleirinho. Aí, se a gente for falar de tecido, olha esse aqui, ó, é papelão que eu pintei, e esses quadradinhos são quadradinhos de papelão recortado e encapado com tecido. Assim, fica bem fofo. Aí, uma coisa que eu acho também, que a gente tem que caprichar, porque esses jogos comprados são lindos, eles têm um apelo visual gigantesco, então o joguinho que a gente faz em casa tem que ser bonitinho também, né? E esse aqui é só de papelão, então assim, totalmente papelão, tá até o fundo ainda de papelão, mas aí para recortadinho, aqui no meio eu coloquei uma fitinha, então assim, pintei o papelão. Acho que a gente tem que ter um certo capricho. E aí o que a gente tem que fazer? Chamar a criança para fazer junto. Né? Porque uma coisa é jogar, outra coisa é pôr a mãozinha lá na massa e vamos fazer o tabuleiro junto, vamos fazer o joguinho junto. Então, o desenho dela, a escrita dela. Então, isso é uma coisa que eu faço bastante na oficina com as crianças e é a parte que realmente eles mais gostam. Então, eu levo um jogo pronto, a gente conhece alguns joguinhos e escolhe algum para fazer todo mundo junto. E é um jogo feito por todos. Fica assim, o trabalho fica bonito, né? Assim, fica bem colorido e eles se sentem muito felizes. Todos Aí eles fazem algum pedaço, alguma parte, né? Isso? Sim. Um pinta uma parte, outro pinta outra, outro desenha, outro complementa. A gente tá sempre, um recorta, outro cola. Então, o jeito que sair, saiu. É o jogo deles. E eles ficam muito felizes. Então, isso eu acho uma atividade bem bacana para fazer em casa. E é isso que eu incentivo no canal, né? Chame sua criança, ou pegue a criança de dentro de você, chame a sua criança e vão fazer juntos. E vamos fazer. E são materiais, a maioria, eu vejo, muito fáceis de encontrar. Né? Sim, sim. O EVA, essas coisas tem na papelaria, mas às vezes a própria caixa do supermercado que vem a compra, você guarda para fazer um recorte, recortar as peças, uma tinta guache para pintar, para ficar mais bonitinho, igual você falou, porque para criança fica mais atraente, colorido, bonitinho, né? Sim, o adulto já não se preocupa tanto, mas a criança vai querer algo mais coloridinho, né? Então, ensiná-las a usar. Eu percebo, Kátia, assim, eu acho que assim, na minha infância, não necessariamente jogos, mas a gente fazia muitas coisas porque a gente não tinha brinquedo, né? Então, a gente aprendia desde cedo a fazer as coisas. Eu percebo agora, eu que sou professora, e às vezes dou muito aula para quinta série, que agora é o 6º ano, né? E eu percebo meninos 6º, 7º ano que não conseguem ter a coordenação de segurar uma tesoura. Porque eles não fazem treino, trabalho, nenhum tipo de trabalho manual, não são estimulados a fazer as coisas por eles mesmos. Então, são crianças que não sabem segurar uma tesoura e cortar. Eles cortam torto, eles não têm noção de espaço. Você entrega uma folha de aviar, ele faz um coração no meio da folha e acha que vai jogar o resto fora. Não é isso? Eu acho que esse tipo de oficina que você dá ajuda muito com isso. Sim, sim. Aí durante a oficina, então, pegando um gancho nisso que você falou, durante a oficina, às vezes eu faço assim, eu levo materiais, e isso mesmo, papelão, bandejinha de isopor, tampinha, tinta, assim, é esse jogo que a gente vai fazer, o que a gente pode usar do material aqui? Vou usar esse pedacinho, mas o resto a gente vai jogar fora, o que a gente consegue fazer? Então, assim, eu tento trabalhar isso também com eles na oficina, e assim, eles têm uma criatividade que voa longe, é muito bacana essa parte também. Eu acho que a gente tem que estar junto e incentivar, né? Porque a criança é um bichinho curioso, né? O ser humano é um bichinho curioso, mas a criança, né, tá com o termômetro ali da curiosidade a 1000. Então, eu acho que tem que estar ali sempre incentivando. Então, qualquer ideia tem que vir ser bem-vinda. Mesmo que você fale assim, nossa, não vai dar certo, vamos experimentar, vamos entender por que não deu certo, vamos aprender com o erro, né? Na verdade, você acaba aprendendo bastante também. Então, o estar junto e o construir junto, para mim, eu acho que é um momento
importantíssimo dessa fase jogar, né? Isso. E eu acho também, Kátia, que às vezes a gente... Eu falo a gente porque eu me coloco também no lugar, né? Meu filho já cresceu, mas eu também vivi momentos assim. Essa questão da correria da vida, do cansaço, é normalíssimo, né? Ninguém está julgando, não. Mas eu penso que às vezes a gente desperdiça alguns momentos, que, por exemplo, a criança é muito agitada. Nossa, esse menino é agitadíssimo, não para nem um minuto. E às vezes o simples momento que você traz de uma papelaria, alguns objetos, né, algum material, e fala, vamos construir um joguinho, vamos fazer um dado, vamos, né, imprimir lá no computador, vamos colar aqui para a gente imprimir o dado do jogo e tal. E esse confeccionar, esse produzir alguma coisa, são momentos que a criança vai parar ali, vai se concentrar, né? E vai querer estar ali, vivendo aquele momento com os pais. Né? Então, eu acho super importante. Vai sentir importante também, Vai se sentir querida, acolhida. Sim. Ó, o educador corporativo está falando que ele ensinou a equação do primeiro grau para uma turma de alunos como adaptação do jogo de mímica. Ó, que bacana. Tá vendo? Ó, que legal. Deixa eu ver se tem perguntinhas. O professor é muito criativo, né? Ai, a minha amiga, ó, eu tenho uma amiga que eu vou ser madrinha da bebê, da Luísa, e ela tá falando, tá ansiosa para jogar com a minha bebê. Pode deixar que vai começar cedo, hein? Nós vamos começar cedo a jogar. Legal. Aí aquele livro que você postou sensorial essa semana, nossa, que coisa mais linda aquilo. É lindo, né? É lindo. Né? Eu sou apaixonada por essas coisas que sempre fui, assim, apaixonada por essas coisas que promovem raciocínio, que a criança tem que participar, porque eu fico pensando assim, claro, todos os brinquedos, eles são bons, não existe brinquedo ruim, né? Existe dosagem, né? Porque até o próprio celular, ele pode não ser um brinquedo tão ruim se ele for usado no tempo certo com a criança, né? Mas eu percebo, às vezes, que as pessoas querem dar um presente e acabam comprando um brinquedo caríssimo, que não tem muita interação, a criança brinca um pouquinho, esquece aquilo lá, né? E às vezes brinca mais com a caixa. Eu falo muito com a caixa. Eu estava esperando para falar isso. Quantas e quantas vezes meus filhos fizeram isso, a caixa? Quantas e quantas, né? Então, assim, a caixa vira carrinho, a caixa vira casinha, a caixa vira tudo, né? Por quê? Por quê? Porque ali ela está criando, ela está participando, ela o protagonista, está atuando ali, né? Ela é o ator principal, né? E a criança precisa disso. A curiosidade, como você falou, ela está crescendo, gente. Você imagina o que é o nosso cérebro em fase de crescimento, né? Os neurônios, as ligações que o cérebro está fazendo ali, conhecer o novo, a novidade, coisas que eu não entendo, eu não compreendo, eu preciso compreender. A energia que eles têm, juntando com essa curiosidade, se você não conseguir trazer situações para a vida dessa criança que promovam concentração, raciocínio, a tendência cada vez eles ficarem muito mais dispersos, né? Mais espertos, mais inteligentes. Ô, Kátia, o cubo mágico, eu sou apaixonada pelo cubo mágico. Aí eu sempre falo dele. Você já trabalhou? Você fez alguma coisa relacionada com ele? Não, com o cubo mágico especificamente, não. Eu gosto dessa linha de desafios, né? Mas é que o cubo mágico, assim, o que eu acho? Como tem na internet muita gente mostrando como resolver o cubo mágico, fica muito entregue à solução, né? Então, assim, eu nunca trabalhei com ele. Eu trabalho com desafios semelhantes, mas normalmente são planos. Eu até coloquei alguns no canal, mas não o cubo em específico. Mas eu lembro quando eu era criança que eu consegui resolver e eu fiquei tão feliz e tão feliz. Aí ninguém acreditou em mim, falaram que eu tinha desmontado ele e montado de novo. Foi muito engraçado, assim. Ficou todo mundo tentando e de repente eu consegui. Foi muito legal. Pois é, professora de matemática, minha filha, vai conseguir. Agora essa pessoa aqui, ó, meu filho monta, sabe?
E ele já tentou, eu falei, me ensina, meu filho, deixa eu ver se eu... Nossa, eu não saio nem da primeira parte, não tem jeito. Então, quem monta hoje tem um algoritmo e segue o algoritmo. Para mim, isso é mais uma memorização do que um desafio. Então, eu acho bacana os desafios que não estão assim, que não tem a resposta. Tem um desafio, por exemplo, que esse é bem difícil, eu não achei ainda a resposta. As peças do dominó, e você faz uma multiplicação com elas. Então, você tem que usar as 28 peças e para cada conjuntinho só usa 4. É uma deitadinha, uma em pé, e aí o numerinho de baixo é o que multiplica o de cima e põe mais duas são 5. Não, são 4. E põe 2 embaixo, que é o resultado. Então, assim, você tem que multiplicar e pôr o resultado com os numerozinhos que aparecem no dominó e achar um jeito de juntar todas, né? Então, fazer vários conjuntinhos e usar todas as peças. Eu fiquei nisso, eu agora, adulta, né? Mais de 50 anos, por muito tempo, muitos dias. Aí, chega, não vou mais. Aí, guardei. Aí, eu fui fazer um vídeo de dominó, acho que foi ano passado, já faz um tempo, faz mais de um ano. Aí, eu falei assim, aquele desafio, eu vou atrás dele. Publiquei o desafio. E aí, eu consegui. Nossa, quando eu consegui, foi uma satisfação que eu me senti exatamente quando eu fiz do cubo mágico, sabe? Nossa, que legal, eu consegui resolver o desafio. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estimular nas crianças, né? Assim, não pode ser muito fácil, tem que ser realmente desafio, tem que ser factível, também não dá para ser uma coisa impossível, porque desanima todo mundo, sim, né? Sim. Então, essa parte de desafio, e aí eu acho que cai um pouquinho até vou puxar para matemática agora, para os exercícios de matemática também, né? Não pode ser muito fácil e não pode ser impossível. Tem que estar dentro da capacidade e ir mudando o nível. Por isso que o videogame é tão querido por todos. É isso que o pessoal do videogame faz, né? Então, assim, o nível super fácil, passou. Põe um pouco mais difícil, passou. Põe um super difícil, fica muito tempo ali. Aí, conseguiu acabar esse difícil, o próximo é fácil. Por quê? Você respira, faz, consegue, você se sente confiante. E sente vontade de continuar, né? Porque senão vai desanimando, a pessoa vai largando, né? Essa é a pegada do videogame, por isso que, assim, fica todo mundo apaixonado pelo videogame, né? Eles conseguiram trabalhar de um jeito muito bom. Seria muito bom a gente conseguir fazer isso na sala de aula também. Deixa eu ver se tem pergunta. Manter o desafio. Sim, tem uma pergunta aqui. A partir de qual idade deve jogar o jogo de tabuleiro? A criança deve jogar o jogo de tabuleiro? É assim, o brincar pode ser a partir de qualquer idade, né? Então, assim, você pode pegar um jogo... Né? Isso, ou o jogo ludo, vamos pensar um pequenininho, ou um jogo de memória, né? Então, assim, não tem problema que a criança não está desenvolvendo a parte estratégica do jogo. Ela está manuseando e brincando. 5 anos de idade é a hora que a criança consegue realmente entender as regras e pensar muito devagarzinho, é claro, numa estratégia. Ela consegue entender o porquê que ela fez aquilo e deu errado, o porquê seria bom fazer de outro jeito. Ela consegue captar isso. Então, 5 anos é a idade mínima para conseguir desenvolver algum raciocínio relacionado ao jogo, né? Mas tem que brincar antes também. Então, assim, a memória é um jogo que dá para brincar com criança de 3 anos, né? Tem um que é Memória das Cores no canal, que eu já fiz também ele manual, que é super bonitinho. Você joga um dadinho colorido, né? São 6 cores, e você levanta o pininho. Se você acertou a cor, você fica com o pininho. Se você errou, devolve o pininho, joga o dadinho de novo. Então, assim, a regra é super simples, né? De entender. Joga o dado, puxa o pino com a cor certa. Bem pequenininho, eu dei para uma priminha minha de 2 anos, né? O manual, o artesanal, eu dei para ela. Aí ela não estava acertando nenhuma, aí então ela pegava o dadinho, olhava e fazia assim, ó. Não é esse, não é aquele, nem aquele, ela abria todos. Então o jeito dela jogar foi abrir todos até encontrar um que batia. Perfeito. Ela conseguiu entender que ela tinha que pegar a cor da pecinha igual a cor que saiu no dado. 2 aninhos. Ela começa a descobrir, né? A gente consegue, por isso que eu falei da adaptação, a gente consegue adaptar todos os jogos, mas pensando no raciocínio é 5 anos. 5 anos acho que é a idade boa para sair desenvolvendo os raciocínios. Lógico que tem crianças que conseguem antes, tem crianças que demoram um pouquinho mais, mas acho que pode colocar como
5 anos a média aí. Tem uma pergunta aqui. Tem livros sobre gamificação? Tem muitos. É que gamificação, né? Então, assim, gamificação é uma palavra que entrou na moda, né? Gamificação não é o jogo, né? Gamificação vem de game, na verdade vem dos videogames, da estrutura do videogame, né? Que uma das coisas que eu falei é essa. Cada nível tem um desafio, coloco muito difícil, às vezes coloco fácil. Eu ganho prêmios, então nos games você ganha roupinha do personagem, você ganha estrelinha, então tem uma gratificação, né? Tem o retorno imediato, que é o que o pessoal comenta bastante para falar em gamificação em sala de aula, porque, né? Como que funciona? Dá aula, dá aula, dá aula, estuda para a prova, só estuda para a prova, né? A gente não estuda, estuda para a prova. Força o aluno a estudar para a prova. A gente quer modificar, mas a escola exige, ou o professor exige, tem a prova. Se tem a prova, eu estudo para a prova. Fiz a prova, posso ter ficado com dúvidas, N coisas. Quando que eu recebo a prova de volta? 2, 3, 4 semanas depois. Aquela dúvida, aquela curiosidade que eu tive no momento da prova já foi embora faz tempo, né? Uhum. Isso é uma coisa que o game tem. Então, assim, você faz, você tem um retorno imediato. Então, o que é a gamificação? O pessoal trabalha em sala de aula ou em empresas, onde for assim, pegando os elementos dos games, dos jogos, e trazendo para a sala de aula. Então, por exemplo, está resolvendo um exercício, a criança conseguiu uma estratégia, um raciocínio, assim, ganhou uma estrelinha, ou ganhou um nome de personagem, tentar trazer esses elementos para a sala de aula. O professor conhece seus alunos, então cada sala dá para trabalhar de um jeito, né? E isso seria a gamificação. Aí ele perguntou se tem jogos. Tem muitos jogos. Tem jogos, não livros? Tem muitos, muitos, muitos livros de gamificação. Mas a base da gamificação é essa, né? Então, acho que dá para tentar buscar um pouquinho por aí na internet. Tem muita informação sobre o assunto. A gente trabalha... eu estava trabalhando com um texto... No Google Forms, eu produzi um texto, Kátia, para trabalhar com os professores. Sugeri que os professores trabalhassem com os alunos. Que era uma história de detetive, que o aluno tem que ir respondendo e aí caminhando. Dependendo da resposta, ele vai, tipo assim, vai para a página tal, vai para o formulário, né? Porque o Google Forms permite isso. Uhum. Né? O que é autor? Aí ele dava, se a resposta estiver incorreta, ele trava ali, se ele tem que responder certo para ir adiante. Isso é uma espécie de gamificação? É um livro interativo, isso. Opa, deu uma travadinha. Será que foi o meu? Eu tô te ouvindo, você não tá me ouvindo? Não, parou um pouquinho, mas voltou. Tá. Então, essa atividade que você está comentando, para mim, parece mais um livro interativo, né? Então, assim, você tem caminhos a seguir de acordo com o que você está respondendo, que é o que acontece no RPG, muito a grosso modo, né? RPG é um tipo de jogo, né? Que as pessoas são personagens, estão representando um papel. Eu tenho um mestre narrador, que é o que comanda mais ou menos a história. E os personagens vão tomando ações, tem uma rolagem de dados, né? Ele está sempre baseado na rolagem do dado. Então, o resultado do dado te deixa passar de fases e matar monstros ou o que seja, conquistar coisas. E você vai caminhando. Então, acho que esse livrinho, essa atividade que você falou do Google Forms, ele está parecido com um RPG ou com um livro interativo. E também tem um pezinho de gamificação, sim, que você está dando um incentivo para o próximo nível de acordo com o que você respondeu, né? Então é um pedacinho, acho que é um pedacinho, sim. Mas então, Kátia, vamos fazer um resumo aí, né, do seu trabalho, porque a live dura 1 hora, já está quase acabando o tempo, né? E eu queria que você fizesse assim, um fechamento, falasse, né, sobre, se você quiser deixar algum recado para as pessoas. Eu aconselho quem não segue, seguir a Kátia e ver o canal dela, que também se chama Vem Cá Jogar,
tá? E vão conhecer os vídeos, são maravilhosos, tem sugestões ali excelentes, sugestões simples. Alguém comentou aqui, né? Muito didático a forma que ela explica os jogos. Então, obrigada. Né, quem tem esse desejo de criar aí com as suas crianças, né, alguma coisa, não pode deixar de seguir. E aí eu queria que você deixasse um recado, falasse um pouquinho assim, né, desse seu... Fazer um resumo aí pra gente, fazer um fechamento. Eu diria assim, os jogos, né, começaram comigo pequenininho, mas agora eu tô numa fase da vida, assim, muito boa. Porque o que eu consegui fazer? Eu consegui juntar tudo que eu gosto. A gente gosta de várias coisas na vida, né? Paixões são várias. Então, assim, o artesanato sempre foi uma paixão. Então, eu já fiz muita coisa de biscuit, de meia de seda, de bordado. Então, assim, eu consegui pegar o artesanato, consegui pegar os jogos, que é uma coisa que também sou apaixonada, e consegui pegar a parte matemática, que é a parte dos jogos abstratos. E consegui reunir tudo, colocar no canal e usar a minha parte de tecnologia da informação para editar vídeo, né? Porque eu faço roteiro, eu me filmo, eu faço roteiro, eu edito, eu publico, eu vou nas redes sociais, eu faço todo o processo. Então, isso é uma, né? Não era o recado que eu queria dar, acabo me empolgando. Que eu daria como aqui seu excelente trabalho. Obrigada. Usem os jogos. Não precisa conhecer 50 milhões de jogos. É claro que quanto maior seu repertório, mais você consegue aplicar. Mas assim, pega um joguinho. Então eu vou dar um nome de um joguinho que é um dos primeiros lá do canal. O nome é difícil de falar, chama Mijin Lief. Mas é um joguinho MIJLIEFF. É um joguinho que dá para jogar com os pequenininhos, que dá para jogar com os médios e dá para jogar com os adultos. É um jogo ótimo, tabuleirinho, pequenininho, 10 minutos você joga. Então, assim, experimente e fique um tempinho com o jogo, né? Joguei uma vez, vou agora jogar outra. Não, explore bastante o jogo. Cada vez que você joga ou que você explora com as crianças, você descobre uma coisa diferente, uma faceta diferente. Então, explore os jogos. Quanto a comprar jogos, faz parte, né? Eles são realmente muito bonitos, a gente compra, mas assim, na hora que vai comprar um jogo, conhece o jogo antes para não pegar os 200, 300 reais e jogar no lixo. Então, assim, tem muitas casas que são casas que deixam os jogos abertos e você consegue experimentar o jogo. Então, vai lá, experimenta. Gostei mesmo, gostei bastante e compra. Eu vou falar por experiência própria, eu tenho muito jogo em casa que ele jogou uma vez, duas, e falou assim, não. Aí, assim, por que eu comprei? Né? Podia ter gasto esse dinheiro com outra coisa, até com sorvete. Muito sorvete, né? Muito sorvete. Então, assim, experimentar e decidir, mas não gastar todo o dinheiro. Faça seu joguinho. Seria isso o recadinho. Tem uma pessoa pedindo, Kátia, que quer compartilhar com você uma experiência. Ele está pedindo para escrever o nome aqui. Eu acho que deve ser escrever o nome do jogo. No MIJ. Vamos lá, eu vou colocar aqui nos comentários. MIJ. Mijin. Mijin. IN. LI. EFF. Aí, escrevi junto. E aí, ele também está falando que quer compartilhar uma experiência com você. O Instagram da Kátia está aqui. É só seguir e mandar um direct, né, para você, né? Quem quiser conversar com você, e-mail fazer também, mais alguma pergunta. Vem cá jogar, vem cá. Aí eu tive a liberdade de tirar o C e colocar um K de Kátia, né? Então vem cá jogar. Vem cá jogar, que é o K de Kátia. Né? E é maravilhoso. E eu acho que eu me identifiquei com você por causa disso também, Kátia, porque eu consegui conciliar o artesanato com os brinquedos que eu gosto, crianças, e também com a literatura, que eu também falo um pouco sobre as histórias, contos de fadas, essas coisas, né? Então, acho que nós estamos aí num caminho muito legal. Kátia, eu quero te agradecer demais e quero te falar para a gente fazer a parte 2.
outra bom, hora, combinado. tá bom? E aí, quem Tá gostou, joia. ó, curte, compartilha depois, vai lá no gravado, compartilha principalmente, gente, para as pessoas que vocês conhecem, que têm crianças, né? Porque é importante, é um conteúdo muito importante para ajudar aí na educação, né? No desenvolvimento das crianças. Então, Não precisa ser só o filho, pode ser o sobrinho, o netinho, sim, né? Priminho menor. Sim, principalmente criança. Agora, os adultos também gostam, né? Jovens, todo mundo gosta, né? Super obrigado, turma do Tabuleiro, muito obrigado. Ao pessoal que entrou, gente, desculpa, a gente não conseguir acompanhar todo mundo, tá? E fazer todos os comentários. Ó, tem até uma perguntinha, eu acho, aqui em algum lugar, não sei. Eu não sei muito mexer com isso. Para mim ficou travada numa e não consegui. Pergunta é outra. Mas aí, eu agradeço demais a presença de todo mundo, agradeço demais você, Kátia. Vou continuar te seguindo, amando o seu conteúdo, que eu acho muito legal. Continua esse trabalho maravilhoso, que o mundo precisa disso, as crianças precisam. Muito obrigada, Magda. Obrigada pelo convite, obrigada pela simpatia, pela recepção. Me senti super bem batendo papo assim contigo. Parece que a gente já é amiga faz tempo, né? Obrigada, viu? Ó, Um beijo para todo mundo. Espero que, assim como eu, vocês tenham curtido esse bate-papo e que compartilhe este vídeo com os seus amigos, aqueles que vocês acham que também pode gostar dessa conversa. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se! E obrigada por assistir!